Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão nessa tarde de sábado? Prontos para uma live, um bate-papo aqui de nós, né, fundadoras da Science Friendly. Hoje, então, o nosso tema é sobre os caminhos que a bolsa de sangue ela percorre quando você lá entra, né, faz a doação de sangue. Então, a gente vai encabeçar, né, essa live eu, né, a Roberta e a Larissa. Vou chamar aqui as meninas. Deixa eu ver. Adicionar. Você não tem pedidos, então vamos lá. Larissa e Roberta. Vou botar as duas de uma vez, tá bom? E Larissa. Olá, boa tarde. Cadê a Lari? Aí. Então, como eu tava falando, tá aí, tudo certo? Tô aqui. Oi, oi. E aí, meninas? Tudo Então, certo? tudo certo? Tava, tava falando, né? Então, a gente vai conversar hoje caminhos que a bolsa de sangue ela percorre após a nossa doação. Então, hoje a gente, né, como a gente já tem uma especialista no nosso grupo, né, que é a doutora Larissa, que trabalha no Banco de Sangue lá do Paraná, né, em Né? Curitiba. Uhum. Então, ela vai ser a nossa convidada ilustre hoje. Ai, meu Deus, que responsabilidade. A gente fez também umas enquetes ali e a galera queria lives aleatórias, que a gente tivesse aqui conversar de assuntos aleatórios também. Então, vamos fazer isso de vez em quando. Mas não vamos parar também de trazer os outros convidados de vez em quando, né, Zayn? Isso. Vamos começar a conversar, né? A gente vai trazer um pouco, sei lá, determinados assuntos. Se vocês tiverem curiosidade, manda pra gente, que a gente pode também começar a fazer, né, lives science friendly. Então, vamos começar pelo começo, Larissa. A gente vai lá, né? Fazer a doação de sangue, a gente, né? Eu, como leiga, assim, lógico, área de saúde, já ouvi falar, mas assim, tem aquela barreira, assim, tipo, eu não sei a partir dali, né, de como é que acontece. A gente vai lá, faz uma anamnese, está apto a doar, faz a doação, tá, e aí? A nossa bolsa de sangue, o que é que acontece com ela depois que ela entra? Então, tá. Então, só bom, apresentando, não, só falando aqui, então. É, como vocês sabem, eu sou a Larissa, trabalho no EMEPAR, que é o Banco de Sangue, é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, né? É o Banco do Estado do Paraná, Banco de Sangue do Paraná. E eu trabalho, minha área específica lá dentro é no setor de produção de hemocomponentes. Então, o que vai ser feito a partir da bolsa de sangue, que é o que a pessoa doa. E dentro da produção de hemocomponentes, ainda eu estou mais especificamente no setor de controle de qualidade desses hemocomponentes. Mas a gente chega lá. Então, primeiro, né, geral, sou a fim de doar sangue. Venham, tá precisando, pelo amor de Deus. Aí, assim, tem uma forma que é facinho de fazer. Oi, Carol. A Carol deu um oizinho aqui. Carol é minha colega lá do EVFAR. Enfim, dá para fazer um agendamento online, que é bem facinho. Você entra ou no site do EMEPAR ou no site do PIA, que é o Programa de Inteligência Artificial do Paraná. Dá para fazer o agendamento da doação. Então, você chega lá na hora certa, já chega para doar, já, né? Não perde tempo e também daquela forma, isso do agendamento online foi feito a partir da pandemia, para aglomerar menos pessoas e blá 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 blá. Dá uma segurança, né, para quem vai. Com E, certeza, porque você pensa, putz, eu não vou lá, né? Tá cheio, não sei o quê. e com esse agente Uhum. é fácil saber se a pessoa está apta ou não a doar também, né? Então, assim, geralzão, assim, o que você tem que saber? Então, é entre 16 e 69 anos, as pessoas, de 16 até 18 precisa ser acompanhado do responsável, de 65 para cima, 65 a 69 no caso, né? A pessoa já tem que ser um doador antigo, assim, já tem que ter doado pelo menos uma vez antes, então eu não posso doar pela primeira vez aos 67 anos, vamos supor.
E tem que estar saudável, né? Um estado geral saudável. Então lá, na verdade, daí você vai lá, marcou teu horário, ou por aquele jeito mais tradicional também dá. Chega lá e quero doar, também dá, tá bom? Existem algumas senhas que o pessoal distribui lá por dia. E essa é uma realidade do MPAR em Curitiba, tá bom? Que eu tô falando que é o que eu conheço. Então, cada banco de sangue tem sua realidade e seu esquema, né? Sim. E tá, beleza. Então, chegou lá, daí então vai fazer uma triagem, ou é um médico triador, ou um enfermeiro ou enfermeira triadora. E aí eles vão fazer uma série de perguntas, é um montão de coisa mesmo. E aí vai fazer um teste de hemoglobina para ver se você não tá anêmico, né? Uma pessoa anêmica é só pra gente contextualizar. Então, anemia é quando você tá com a hemoglobina abaixo do valor de referência, tá? Que tem que estar. Então, a pessoa chega lá, faz esse questionário, faz um teste de hemoglobina, beleza, tô apto. Aí vai doar sangue. Então, o que a gente doa? O que tá correndo nas nossas... Lari, tem a questão do peso também, não tem? Tem. Bem lembrado, Rô. É, isso aí. Porque uma vez eu fui e eu não tinha o peso. Ai, meu Deus. Aí eu não pude doar, mas isso faz um tempo, gente. Agora a gente envelheceu e já ficou... engordou. Faz uns 20 anos que eu não tenho esse problema. Tá. Por quê? Porque tem que ter no mínimo 51 quilos, tá bom? Então, as pessoas mais levinhas, com menos de 51 quilos, não podem doar. E é claro, isso agora eu achei engraçado. Isso é estratizado, assim, por exemplo. Mas eu tenho 55. É claro que você não vai doar a mesma coisa do que uma pessoa que tem 80 quilos. Então, isso é proporcional. Homens e mulheres, peso, isso é proporcional. Então, a gente, assim, que é mais baixinha, vai doar menos do que uma pessoa grandona. E, então, né, ninguém vai fazer sangria lá no doador, vai tirar todo o sangue do teu corpo. Não, que era calculado. É calculado. Imagina, vai você lá e sei lá, o Oscar, jogador de basquete lá, entendeu? Não é a mesma coisa. Então... Porque acho que você tem um limite que pode ser retirado, né? Em comparação de peso, né? A legislação por isso que varia. Isso mesmo. A legislação traz que é 7 ml por quilo de... 8 ml por quilo de mulheres e 9 ml por quilo de homens. Eu acho que no MPAR eles até chutam para baixo, assim, mais um pouquinho para não... Porque às vezes a pessoa, né, baixa pressão, passa mal e não sei o quê. Então é tudo no teu limite, é tudo, né, dentro das tuas possibilidades. Então tem bolsinhas menores, bolsinhas mais gordinhas, maiores. Uma coisa também, a pessoa tem que comer antes de doar. Porque às vezes, tem que ir em jejum, pelo amor de Deus, não, vai passar mal, tem que estar muito bem hidratado e alimentado. E bem alimentado não é comer uma costela, né? Bem alimentado é comer normal, porque senão também depois a gente também fica um plasma lipêmico, que depois eu vou falar o que é. Mas enfim, o que está correndo nas nossas veias e artérias? Sangue total. É o sangue que é composto pelos componentes do sangue, que é as hemácias, as nossas plaquetas, as nossas células brancas, que são os leucócitos. E aí, né, é o sangue total. Chegando lá dentro, a bolsinha de sangue, a gente vai analisar ela e vai ver o que pode ser feito a partir dessa bolsa de sangue total. E essa transformação do sangue total e os hemocomponentes que derivam dela é a partir de centrifugação. Então, por densidade, a gente separa os componentes do sangue total, né? Então, a hemácia que é mais densa vai ficar lá para baixo. Ali no meio tem o buff coat, que a gente chama que são os leucócitos, as plaquetas. E o plasma, que é a parte acelular, que a gente chama, fica ali para cima. Então, né, para vocês visualizarem aí a gente pode gerar concentrado de hemácias, que é as células vermelhas, né? É o vermelhão. E é isso, na verdade, que eu acho que as pessoas têm na cabeça. Quando recebe uma transfusão, elas, acho que de cara, pensam no concentrado de hemácias. Mas é claro que não é só isso que as pessoas recebem numa transfusão, né? Cada um vai ser avaliado a necessidade e cada um é transfundido o que é necessário. Então, mas eu digo, também é transfundido o sangue total, né? Então, Ou não? Não. Então, na verdade, eu acho que lá no começo da prática transfusional era feito isso, mas
na verdade, porque não é tem que ver a necessidade da pessoa. Pelo que eu ouvi falar, eu não sei, tipo, não é uma prática usual, pelo menos no MPAR não transfunde sangue total, né? Mas existe, eu acho que algumas vertentes retomando isso daí, mas eu nem sei dizer, porque lá a gente fraciona esse sangue total e a pessoa vai transfundir aquilo que é necessário para ela. Ah, e uma pessoa que está com uma anemia muito severa. É claro que a anemia não é diagnóstico, a anemia está lá por algum motivo de alguma coisa, né? Mas, tá com a hemoglobina muito baixa, vai transfundir hemácia. Tá com deficiência de fator de coagulação. Esses fatores de coagulação ficam no plasma. E aí vai precisar de plasma. Eu Sangramento acho ativo. eu acho que essa prática de receber o que realmente precisa vai cada vez mais em contra o que a gente pensa da medicina personalizada hoje em dia, né? Por que É, ele vai receber o sangue total se ele não precisa de tudo aquilo que ele está recebendo, né? Eu acho exatamente. que Uhum. A gente, faz mais sentido, né? a gente sempre fala lá assim que tem que ter uso racional de hemocomponentes. Porque, na verdade, a melhor transfusão que tem é aquela que não precisa ser feita, né? Sim. Transfusão, na verdade, é um Já transplante, né? De é. tecido sanguíneo. Então, quanto mais a gente conseguir racionalizar isso daí e minimizar a necessidade, melhor, porque, né? Então, que a pessoa tome para aquilo que ela realmente necessita. Uhum. Acho que eu estava falando da centrifugação. Da separação. Isso. Plasma, concentrado de hemácias, plaquetas. Então é isso. Então, por centrifugação, a gente consegue separar esses hemocomponentes, que é aquilo que sai do sangue total. Cada um tem um tipo de armazenamento, por exemplo, cada um tem um tipo de validade também. Então, por exemplo, conservante, por exemplo, a hemácia que a gente tem lá no MPAR é CPDA1, dura 35 dias, mas tem uma solução aditiva que é o manitol, e aí ela dura 42 dias refrigerada, né? 2 a 6 graus. 42 dias. Já a plaqueta, a gente armazena de 20 a 24 graus, sob agitação, né? Ela fica rodandinho assim, e dura só 5 dias. E o plasma, que é aquele que eu falei que é o componente acelular, mas que tem os fatores de coagulação, ele fica congelado, menos 25 graus, e dura. Esse plasma que a gente tem lá é o plasma fresco congelado, que a gente chama. Tem outros tipos, tá? Mas ele dura 1 ano. Então, para vocês verem assim, eu acho que o mais crítico, assim, quando a gente fala, né, que os estoques estão baixos, é hemácia e plaqueta, né? É claro que plasma também, né? Precisa de tudo, mas o plasma acaba que ele dura mais, então, né? E Então, isso tudo é definido em legislação, né, Lari? tudo é definido em legislação. Quanto à refrigeração, quanto tudo isso, né? Uhum. E aí é que entra o controle de qualidade, né? Que entra o negócio que eu faço mais no meu dia a dia lá. Que é. Fala, Zayn, você ia falar alguma coisa? Ia falar, antes de você entrar nessa parte do controle, eu tenho uma curiosidade, tipo assim, porque às vezes tem uma pessoa específica, não sei se aconteceu com vocês já, de as pessoas pedirem em nome daquela pessoa. Ah, tá. Como é que funciona isso, por exemplo? Porque às vezes a pessoa não é Boa compatível. pergunta. Ah, tá. É. Então. Então, por que eles pedem assim? A família tá pedindo, nananana. Não quer dizer que você vai. O João pediu para você, não quer dizer que você vai doar para o João. Quer dizer que você vai repor a quantidade de sangue que o João usou desse O João banco. usou. Legal. Mas existem sim doações dirigidas, que a gente chama. Eu tô falando da minha realidade lá, tá bom? Que, por exemplo, lá no MPAR a gente atende pacientes que têm doenças hematológicas. Então, talassemia, anemia falciforme, nananana. E são pessoas que precisam transfundir de tempos em tempos. Então, lá todo mês, cada 20 dias, essa pessoa precisa transfundir. O risco dela fazer como é que eu posso explicar isso daí? Ela é uma pessoa politransfundida. Cada vez que você transfunde, você tem um risco de formar um anticorpo Sim. na tua Fazer hemólise, que circulação. eles chamam, né? Existe uma reação hemolítica e tem outros tipos de reação que não chega a fazer hemólise, mas você gera um anticorpo contra aquele sangue estranho que entra em você. Então, para esses pacientes, o concentrado de massas, no caso que é o que eles tomam, tem que ser muito mais compatível. Vamos supor assim, uma pessoa que transfunde a cada 20 dias, ela tem que ser muito mais compatível o sangue do que uma pessoa que sofreu um acidente uma vez na vida e vai tomar um sangue. E aí,
é muito mais complexo do que a gente aprende na escola, até na graduação, porque a gente aprende o quê? Sistema ABO e RH. Ah, eu sou A positivo, eu Sim, sou O negativo, nananana. Mas, na verdade, esses são os antígenos maiores que a gente chama, que é como é que eu chamo? O básico do básico, né? Tem um monte de sistemas sanguíneos. E esses sistemas sanguíneos são os antígenos que ficam na superfície das nossas hemácias. Então, tem o ABO e tem o RH, que é o A positivo, O negativo, o AB, nananana, mas tem uma série de outros sistemas sanguíneos que a gente chama. Então, o essas... nosso O negativo não é tão doador universal assim como se pensa. Não é. Quer dizer, na verdade, é para uma pessoa que sofreu um trauma lá uma vez, não sei o quê, continua sendo mais compatível. Mas para essas pessoas politransfundidas, aí tem que ter uma compatibilidade muito maior, porque o risco dela fazer um anticorpo, né, contra aquele sangue estranho é maior. Então, nesses casos, o sangue é dirigido sim. Então, lá o serviço social chama o João para doar para o Pedro. Você é um doador fiel do Pedro, porque entendeu? Então Sim. acontece dessa forma. Mas nesses casos que a gente vê na TV ou você recebe lá no WhatsApp, a família tá precisando, nananana. Não, eles não vão doar sangue de qualquer pessoa em qualquer, né, transfundir. Então é mais para repor aquilo que você usou, na verdade, desse banco. Legal. E Lari, você falou ali que então você fraciona o sangue em várias, né, em várias partes ali. Então, uma bolsa de sangue que é doada ali pelo fulano, ela pode beneficiar até quantos pacientes? Então, uma bolsa de sangue potencialmente pode ajudar até 4 pessoas. Porque é por aquilo que eu falei, você não vai doar uma bolsa de sangue total para um receptor. Aí uma pessoa pode receber minha hemácia, outra pessoa pode receber o plasma, uma terceira pode receber a plaqueta e ainda tem um crio precipitado lá, que na verdade são fatores de coagulação e fibrinogênio que ficam precipitados e também são utilizáveis. Então, na verdade, você pode estar salvando muitas vidas a partir de uma doação, né? E uma coisa que eu ia retomar, Legal. essa questão da campanha, né? Doar sangue salva vidas, né? Uhum. Todas às vezes, né? As campanhas que querem incentivar, né? A doação. Aí depois a gente pode abordar depois, mais pra frente, um pouquinho, falar, né? Defender a campanha da doação de sangue. Ah, com certeza. Pensando nessa, né, se a gente tiver em mente essa validade dos hemocomponentes, então você vê que você está ali doando o plasma, tudo bem, vai durar 1 ano, mas a tua hemácia vai durar 42 dias e tua plaqueta 5 Sim, dias. E pensando que, na verdade, uma pessoa, ela pode tomar uma bolsa, mas pode tomar 2, 3 e plaqueta ainda mais, então essa necessidade é bem grande mesmo. E é muito rotativo. Hoje, essa semana tá cheio o estoque, vamos supor. Semana que vem pode estar zerado. Por conta dessa validade das coisas, né? sim. E pensando que a validade é no máximo ali 40 dias, exceto a plaqueta, mas você não doa com essa mesma frequência, né? Não. Então, acho que é 3 meses os homens e 4 meses as mulheres, uma coisa assim. Isso mesmo. Uhum. Então, assim, você doa a cada 4 meses, mas as suas, aliás, hemácia, tudo vai durar bem menos do que isso. Então, precisa realmente de muitas pessoas com tempos passados ali pra gente conseguir manter um estoque razoável, né? É verdade. Então, nunca pensa assim, será que tá precisando? Ah, tá precisando. Tá sempre precisando. Uma coisa que... Não, pode falar, Rô. Uma coisa Não, que eu tinha pode falar, esquecido. não. Se você quiser pontuar aí. É que é o seguinte, na verdade. Esse sangue é fracionado, blá, 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 mas eu esqueci de falar de sorologia também. Então, que é uma segurança para o paciente também, né? Então, lá junto, quando você está doando, o primeiro fluxo que sai da tua veia lá, né? Ele é desviado para uma bolsinha lateral, que a gente chama. Esse desvio do primeiro fluxo lateral serve para evitar, se você... Claro que é feita a asepsia na pele, né? Da forma correta, mas vamos supor que você tá com uma bactéria na pele ali, todo mundo tem mesmo, né? Contaminar. Se por algum motivo, né, a antisepsia não funcionou, esse primeiro fluxo é desviado para uma bolsinha lateral.
Então, isso evita muito, 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 muito de contaminação na bolsa, assim, muito, extremamente. E esse primeiro fluxo que é desviado, ele não é jogado fora, é colhido um tubinho de soro, e esse soro vai para o setor de sorologia, e lá é feita uma triagem com alguns vírus, né? Hepatite B, hepatite C, HTLV, sífilis, Chagas e HIV. Então, a gente só vai liberar essa bolsa, óbvio, se esses testes derem todos negativos. E os exames, o tipo de técnica que a gente tem lá é muito sensível, porque precisa pegar qualquer contaminação nesses hemocomponentes, né? Sim. Uhum. E aí, se acontece de dar um positivo em algum teste desse, o paciente é avisado? Conversa com o O paciente? doador, né? O doador. Uhum, isso, doador, isso. Sim, sim. Então, aí esses testes, como eu falei, eles são muito sensíveis. Então, é preferível para nós que dê um falso positivo e realmente não seja, do Sim. que você deixar passar alguma coisa que é potencialmente contaminada. Então, se dá negativo é repetido esse teste, e se de novo dá positivo, então esse doador ele recebe ele é chamado, ele passa pelo médico lá de novo, e aí vai fazer, né, testes complementares para ver se realmente existe essa contaminação. E essa bolsa é automaticamente descartada. A gente não tem nem chance de usar ela. Lá no sistema ela já fica como descartada, mesmo que seja um falso positivo. Legal, isso é importante, né, pessoal? Uhum. Saber que hoje a gente tem um controle muito rígido, né? Antigamente muito não era rígido. tanto assim. Uhum. Tanto, eu tenho até o caso no meu tio que tomou naquela 200 anos atrás, não, mas um bom tempo atrás, acho que uns 30 e poucos, 40, Uhum. precisava de transfusão, pegaram o primeiro ali para doar e ele pegou hepatite. Então, Uhum. E acontecia antigamente isso demais. era muito comum, né? Porque na Acho que verdade hoje em dia, talvez em alguns países mais pobres ali, né? Talvez na África ainda exista essas ocorrências, mas eu não aqui sei é. dizer como é que é a triagem lá e tal, mas é muito rigoroso, assim, sabe? E tipo, se você for pensar 40 anos atrás, eu acho que HIV ainda estava se falando, começando a falar sobre isso. Então, claro que acontecia muita contaminação, então, e teste diagnóstico, então, era muito mais precário do que a gente tem hoje, né? Então, acho que sim, acontecia, mas hoje, essa chance é zerada porque que esses testes são muito rigorosos. Aí tem uma questão assim também. Existem pessoas que pensam assim, eu posso dar sangue, lá eles fazem um monte de teste para esses tipos de vírus e não sei o quê, né? Então, só Já faz lembrando, ali né? uma triagem ali Uma para mim. triagem ali. Só lembrando que esses testes são todos gratuitos no SUS. Então, se a pessoa tiver meio com medo, nananã, vai num postinho. Não sei bem se é postinho. Existe um lugar. Em Curitiba, sei que tem um lugar que você vai lá, faz todos os testes e é para isso, né? Então, Tem não azul, precisa. azul, eu não sei também como é que funciona. Como que é, Zé? Tem as UPAs, eu não sei se para cada estado, né, como é. Eu não sei como é que é. Eu sei que em Curitiba tem um lugar que você pode fazer Um uma centro de triagem zona referência, lá. assim, né? Uhum. Não, show. Não, que Pode para falar, Dani. voltar a falar do controle de qualidade, que agora eu fiquei curiosa. Então. Tudo a gente obedece a legislação, né? Então, até o controle de qualidade, a gente obedece uma RDC. E, assim, para cada hemocomponente, eu tenho os parâmetros que eu preciso obedecer. Então, vamos... por exemplo, hemácia, concentrado de hemácias. Eu preciso ter um mínimo de hemoglobina para transfundir no paciente. Então, eu preciso ter 40 gramas de hemoglobina numa bolsa para que ela seja considerada ok, pode passar, né? Tá boa para transfundir. Preciso que ela tenha um hematócrito correto. Hematócrito, na verdade, é o volume globular, né? Que é o volume das hemácias dentro desse concentrado de hemácias. Também tem que ter lá uma faixa aceitável. Eu preciso que ela não tenha hemólise. Então, claro que você não pode transfundir um hemocomponente hemolizado, então você vai fazer esse teste também. Hemolizado é quando a hemácia tá rompida, né? Isso mesmo, Rô. Obrigada. Isso mesmo. Então, é feito também teste de hemólise.
Alguma outra hemólise pode ter, mas uma porcentagem mínima, isso é normal. Volume, eu preciso ter um mínimo e um máximo de volume para que os anticoagulantes que estejam presentes naquela bolsa seja suficiente, esteja numa proporção correta. Deixa eu ver o que mais. Enfim, existem parâmetros que a gente avalia para cada hemocomponente. E existe uma porcentagem, uma amostragem. É claro que a gente tem lá 150 doadores por dia. Então, né, durante o mês você vê o quanto que dá, né, um monte de bolsa lá. Eu não posso fazer de todas as bolsas, todos os testes. Então, existe uma amostragem. A resolução traz que a gente precisa controlar 1% de tudo que é produzido. Então, a gente controla no mínimo 1%. E para cada hemocomponente existem os testes que eu tenho que fazer e existe um mínimo de conformidade. Então, a resolução traz que 75% dos teus concentrados de massa tem que estar dentro daquele especificado pela resolução. Para 75 dos que você testar, né? 75 dos que eu testado, 75% dos testados. Isso, é claro. E daí, assim, existem parâmetros que não, você tem que ter 100%, tipo microbiológico. Então, tudo que eu testar não pode dar microbiológico positivo, porque, né, Deus o livre, eu vou transfundir um negócio contaminado. E se acontecer de não estar dentro desse 100%, vamos supor, você descarta todas as doações do dia, ou você descarta todas essas amostras e amostra mais novas? Como é que funciona? Então, aí depende do que deu errado, né? Então, vamos supor assim, o que é difícil controlar? O concentrado de plaquetas, por exemplo. Ele tem que ter um mínimo do número de plaquetas dentro daquela bolsinha para ser considerado um concentrado de plaquetas. Mas eu percebi que, sei lá, eu tenho lá um mínimo de conformidade de 75%. Putz, mas ficou 70%. Aí, primeiro, você não joga fora. Não joga fora. A gente vai investigar por que pode estar acontecendo isso. Então, pode ser na hora da homogeneização da bolsa, as bolsas são ativamente homogenizadas antes de fracionar. Tem que homogeneizar bastante para misturar tudo que tem lá dentro para depois centrifugar. Pode ser um problema da centrífuga, o que muitas vezes acontece, porque os equipamentos, né, eles têm vida útil, eles têm manutenção e às vezes a programação que você coloca na centrífuga muda. Não a programação muda, mas a centrífuga, né, vai perdendo a potência de ar esquenta. Então, acontece. Então, primeiro a gente vai investigar por que aquilo está acontecendo, essa não conformidade, e vai atrás do paciente. Oi? Tem possibilidade de ter sido o paciente que estava com a concentração baixa de plaquetas, ou isso já é feito antes? Tem a possibilidade, com certeza. Inclusive, um parênteses aqui no Sul, a gente tem doadores, historicamente, com número de plaquetas, contagem de plaquetas mais baixo do que o resto do Brasil. Não me pergunte por quê, mas tem. Eu sou curioso, uma né? Viu? Então, assim, deve ser o frio. Então... E o que é diferente? Deve ser o frio, gente. Olha, não faço ideia, mas sei que a gente às vezes tem que tirar leite de pedra ali, porque daí, vamos supor assim, existe uma recuperação de plaquetas, eu tenho lá um X plaquetas no meu concentrado, no meu sangue total. Desse X, eu tenho que recuperar no mínimo 70%, aqui no Sul, por exemplo, que é o que vai me fazer ter aquela contagem mínima de plaquetas da bolsinha. Se o doador tiver, dizem isso aí, eu não sei se pode, não sei se dizem que no Nordeste os doadores têm 300 mil plaquetas por microlitro, né? Aqui a gente tem 100 e pouco, é uma merreca. Assim, quando tem 200 a gente comemora. Pois é, realmente tem mesmo. Inclusive, eu uma vez trabalhava com esse negócio de pegar bolsas de plasma para fazer uns testes de pesquisa, enfim. Minha filha era muita plaqueta. Eu, inclusive, também deixei de tomar anticoncepcional, porque meu plasma, do instante com a plaqueta que tinha. Bom, então. Interessante, né? É o clima, tô falando que é o clima. Eu não sei dizer, gente. Teria que fazer um levantamento mundial aí, sei lá, no Polo Aí uma Norte. pesquisa, então, no Polo Norte eles têm muita deficiência de plaqueta, deve ser, né? Enfim, mas é tenso.
Pois é, que curioso, muito E curioso eu isso. já perguntei isso para um assessor científico uma vez. Ele falou: ah, não sei se é alimentação, se é, mas não é tão diferente assim, né? O que você come que pode. Tô Ui, divagando aqui que eu não faço ideia, não. Pois é, ela tem que E ver com um hematologista, às vezes eles podem é, saber, né? pode Deve ter ter alguma ser. explicação. Eu nunca cheguei a procurar isso aí, mas é verdade esse bilhete. É, a gente tem menos plaqueta mesmo. Então, aí voltando lá, né? Então, como é que a gente sabe, Zaine, que se o doador tinha pouca plaqueta ou se o concentrado de plaqueta perdeu todas as plaquetas que tinha no doador? A gente faz uma contagem do sangue total e compara com a contagem que a gente tem no concentrado de plaquetas. Então, a gente recupera uma porcentagem daquilo que ele tinha inicialmente. E aí, sim. se ele tinha pouca, sinto muito, né? Não tem muito. Milagre. É, mas por isso que a gente tenta jogar nossa recuperação lá para cima, porque senão, né, você tem que recuperar bastante se ele já não tinha muita. E aí, E mas antes, 70% é alto, né? é 70% é muita, bastante. é bastante, então, né? É mais sofrido, assim. Mas dá certo, viu, gente? Nossas plaquetas estão bonitas lá. E assim, o que eu ia falar? Sim, antes de chegar nesse ponto, assim, que a gente tenha uma não conformidade, que a gente chama, porque daí você está não conforme, né? Você dá para observar tendências. Então, mês a mês, a gente vai fazendo, a gente faz nossos relatórios e faz análises críticas todo mês, porque a gente consegue observar uma tendência, putz, parece que está degringolando, né? Então a gente consegue, às vezes, reverter isso antes que a gente chegue na não conformidade. Se for o caso de chegar, aí a gente tem que rebolar para fazer o negócio andar de novo. Se for o caso, que é, né, eu acho que é o pior, de uma contaminação bacteriana, aí você tem que rastrear, Mas isso assim, isso é muito pontual e não é para acontecer, na verdade. Isso daí é um negócio meio extremo, assim, vamos supor. Ah, mas hipoteticamente, aconteceu, o que você tem que fazer? Deu positivo na hemácia, você vai atrás do plasma, vai atrás da plaqueta, tem que aí fazer microbiológico de todos eles para ver se os três dão. Você tem que, deu nos três. Então você vai atrás lá da parte da doação, lá da triagem, ver como é que era esse doador, nanana. Se foi transfundido, você liga No para o procedimento hospital. mesmo ali também, às vezes, né? No Sim, momento de sim, doar. com certeza, com certeza. A gente faz uma investigação de positividade, a gente até tem esse termo lá. Eu agora vou jogar uma bomba aqui. Ai, Zaine, Não, só por curiosidade mesmo, assim, porque não tem como não falar, não tem. fale, Com fale. relação agora à Covid-19, como é que foi esse controle, assim, no banco de sangue? Como é que foi esse controle de qualidade? Essa questão de transfusão mudou alguma coisa? Porque eu lembro que você comentou que, às vezes, né, com a gente conversando entre a gente, que tinha muito plasma que estava dando, né, Uhum. positivo. E aí? Então, no começo. Bom, na verdade, bom, como é que eu vou falar? Assim, não existem indícios de que a transfusão de uma pessoa com Covid num paciente vá dar Covid na pessoa que receba. Não, isso não tá, é muito novo ainda, não tem indícios na literatura. A gente acha que não, mas é óbvio que você não vai transfundir o negócio que está positivo. Mas o nosso interesse nesse caso do Covid tá não tanto para diagnosticar um caso ativo, porque normalmente a pessoa sabe que tá, né? Claro que tem todos aqueles casos Assintomático. assintomáticos e tal, mas, ai, desculpe. O nosso interesse estava mais em captar os plasmas, né? Hiperimunes, que são os plasmas daquelas pessoas que sabidamente estavam infectadas e daí é feito, aí é diferente, daí a gente não quer detectar para jogar fora, a gente quer detectar para realmente usar esse plasma hiperimune que a gente chama em pessoas que estão doentes, né? Então você faz a coleta, essa pessoa diz, eu tive Covid. Normalmente é assim, o Covid já está sendo assim agora, eu tive Covid, então a gente já marca esse sangue aí para sorologia fazer uma dosagem. Ela não é bem quantitativa, mas vou falar que sim, dosagem de anticorpos nesse plasma.
E esse plasma é rotulado como plasma hiperimune, que então é transfundido nas pessoas que estão hospitalizadas. E aí cada hospital tem um protocolo, né? Tem hospital que não usa, tem hospital que usa. Mas a loucura foi mais assim nesse sentido de que muita gente falou que tinha, e aí tem a questão do anticorpo que está estourando no mês seguinte, já não tem mais nada. Essa loucura sem não saber direito como é que lida, né? Na verdade, a loucura da pandemia é que ninguém sabe como é que lida com as coisas o tempo todo, né? A conduta do MPA foi essa, tipo, utilizar, né? Encaminhar a tecnologia de Utilizar. plasmas para os hospitais que estavam fazendo, né? Essa conduta de Isso. tratamento. Aí o próprio o médico já sabia, já pedia direto lá. Então a gente teve uma demanda muito alta durante a pandemia. Chegou a estar muito, muito alta. Agora baixou bastante, já está um pouquinho maior de novo. Então, assim, Acho que acompanha o número de casos internados, né? acompanha aquilo que a gente está vendo no dia a dia, né? Mas, assim, foi muito bom, na verdade. Eu acho que é diante do fato da gente não ter remédio ainda, não E ter nenhum medicamento. um bate-bola, assim, dos hospitais pro MPA, dessa questão da resposta. Já tiveram ou não? Contabilizar essa questão da... Eu acho que isso ainda. Não oficialmente, né? Extraoficialmente a gente fica sabendo, assim. Acho Tem. que é o legal de você lidar, às vezes, não é bem indiretamente, mas de você lidar com pacientes é isso, né? Ah, o fulano ficou bom, saiu, o outro não. Teve, mas extraoficialmente. Eu acho que essa contabilização dos pacientes, o desfecho, né, que a gente chama, ainda vai sair, ainda vai ser compilado, vai sair aí. Mas a gente sabe que teve um bom resultado, sim. No geral, né? No geral. Legal. Uma dúvida, Lari. Vocês fazem intercâmbio, digamos, intercâmbio de sangue entre um lugar e outro? Ou tudo que é do MPAR 100% fica em Curitiba? Ou às vezes pode Não. ir para outro estado? Como é que... Existe isso? De outro estado? Outro Então, estado ou outra cidade? Não sei como é que outra funciona. cidade com certeza, porque a gente é uma hemorrede que chama, né? Então a Hum, gente tem lá as unidades espalhadas pelo estado do Paraná. Então, tanto a gente socorre eles quando eles precisam, quanto eles socorrem a gente quando precisa também. Tá tudo interligado. A hemorrede do Paraná, né? Esse negócio de um estado para o outro, aí o pessoal da Imunohemato, que até a Carol que entraria é craque nisso, assim, que às vezes tem um negócio que a gente chama de sangues raros, que é aquele fenótipo que pouquíssima gente tem e que, por acaso, um paciente tá precisando. Então, o pessoal se conversa e manda e busca e tal. Existe, mas Bem pontual, né? é bem pontual. No dia a dia mesmo, a gente distribui para a hemorroide do Paraná e vice-versa, né? Legal. Eu acho que tirei todas as minhas dúvidas. eu acho que é isso. Eu achei muito interessante, Lara, essa questão que você falou pontual, de ver essa compatibilidade que é diferente, que a gente só fica nesse ABO, RH. Achei que você, né? Eu não sabia essa questão dos pacientes com anemia falciforme, talassemia, que tem que fazer essa maior compatibilidade. Eu acho que foi um ponto, assim, para mim, que chamou mais atenção na live. Uhum. Eu também não sabia. Na verdade, cheguei lá e me falaram, não, a BO é o de menos. Quer dizer, não que é o de menos, né? Sim. Claro que a BO é o maior. Mas existe tanto, tal. Tem uma lista de antígenos. Tem um Falei, monte, né? misericórdia. Mas tem. E na verdade, é muito legal, né? E continuam se descobrindo antígenos sanguíneos. Então, o negócio não é estático, o negócio é dinâmico e vai até nível de genótipo mesmo. Existe compatibilidade que vai até nível de biologia molecular para você conseguir compatibilizar e ver a geração de anticorpos também nesses pacientes. Então, Eu acho que esses pacientes não é nem tanto a doença em si, porque com a transfusão você consegue melhorar. A questão é essa, que tem que ser transfugido com frequência. E o Sim. que essa transfusão com frequência pode gerar, né? Eu acho que o maior problema dessas doenças é exatamente isso. Porque daí, com a transfusão, a doença em si consegue controlar. O problema é a reação das transfusões repetidas, né? exatamente. É bem isso, Rô. É um negócio que eu acho que quem não tá
ali na rotina, nunca para pensar, nem chega a saber disso, né? Mas a gente que tá ali, e o pessoal ali tem o setor da Imunemato que faz mais essa parte, nossa, é muito cuidadoso, então estão direto, assim, pesquisando, e na medida das nossas possibilidades de um banco público, a gente faz o melhor que pode ali, né? Sim. Existe, você falou de banco público, existe privado? Existe banco de sangue privado, então a gente atende SUS, a gente atende lá no Emepar o SUS. Então, tanto a Hemorrede, a gente atende também hospitais, agências transfusionais. A agência transfusional é um hospital que tem o seu próprio armazenamento de sangue lá dentro. Por exemplo, um hospital grande, hoje ali na Caron. Eles têm agência transfusional, então eles pedem um monte de hemocomponente junto para nós, a gente manda e eles fazem lá, daí prova cruzada para liberar para o paciente. E a gente atende hospitais menores também, que pede para uma pessoa só uma transfusão, a gente manda também para eles, mas é tudo SUS. Aí existem os bancos de sangue privados, tipo o Hemobanco em Curitiba, é um banco privado que atende daí os hospitais, os leitos privados, né? Lá em Recife, eu, né, estudei no EMOP, também Uhum. privado, só que eles faziam parceria dentro do EMOP para ver justamente essa questão da tipagem HLA para transplante de rim, Uhum. coisa que mistura público com privado, enfim. Sempre tem. Porque, na verdade, o mesmo hospital, ele tem leitos particulares e tem leito SUS, né? Então, às vezes, no mesmo estabelecimento, você mistura as coisas e tal. Mas sim, a gente atende SUS, hospitais e tal, mas existem os privados também. Tanto que aí o hemocomponente, acho que até entra na conta lá, né? Quando é transfundido. Na conta do A hospital, né? pessoa paga, né? A pessoa Uhum. paga pela bolsinha que usou. Não, Enfim, legal. foi ótimo. Eu acho que foi bem interessante, Lari, a conversa. Dá muito pano para manga, né? Puxa um assunto, vem outro. Que eu digo assim, tem coisas muito específicas dentro desse assunto Tem. global. Pode aprofundar muito, né? Porque foi justamente só para a gente saber essa questão do caminho, realmente, o que acontece depois que a pessoa faz a doação. Mas ali tem umas minúcias, né, nesses assuntos, que é bem interessante, esse assunto de banco de sangue. É muito legal. E é um negócio que eu não sei se alguém aprende numa graduação e tal. Eu não tinha aprendido, fui aprender lá. É, o básico do básico a A gente gente aprende aprende na o graduação, básico, né? que existe, É, né? Mas como é que acontece e tal, você vai tudo na prática. Mas é um mundo. É um mundo, o banco de sangue. Mas é um mundo bem legal muito legal. e venham doar sangue. É, isso que a gente tem que terminar terminar com a doar sangue salva vidas, né, gente? Será que tá precisando? Tá, vê. Sempre. Na dúvida, doe, né? É, isso aí. Agenda que Sempre. não tem problema de aglomerar com ninguém. E rapidinho, come Ah, bem, se e hidrate no muito Pará, bem. não sei se é no Paraná inteiro, eu acredito que sim, mas aqui eu tenho certeza porque meu pai, ele é doador assíduo e aí ele tem descontos como Uhum. meia entrada. Então eu acho que é um incentivo bem bacana também. Então se você é um doador que tem ali todos os tempos Aí, certinhos, né, doa com a frequência adequada, você vai num show, ou seja, o que for, você paga metade do valor. Então Tem assim, mesmo. É carteirinha de acho doador. que Acho que tem vários ele tem lá, benefícios. ele já usou a carteirinha dele, é bem bacana. Se não me engano, até alguns, tipo, clube de assinatura, assim, tem desconto. Eu sei que dá para usar em bastante coisa. é um incentivo, né? Porque Um como incentivo. assistiu ou quem vai assistir depois, já deu para ter uma ideia do que é que a bolsa de sangue não é só o sangue, né? Quantas coisas tem dentro e quantas possibilidades que a gente pode ser utilizada e salvar pessoas, como a gente falou, né? Anemia falciforme, talassemia, ou acidente, outras patologias. Então, não é só, sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia, precisou de sangue. Não, né? Tem vários. Tem várias usabilidades. Então, fica a dica, né? Doar sangue realmente salva vidas, né? Pessoas que realmente precisam com rotina desses componentes e essa bolsa é muito importante, né? Para quem está ali nessa rotina dessa necessidade, né? Do sangue. É isso. Isso mesmo. Acho que é isso, meninas. Obrigada pelo bate-papo. Foi Obrigada, ótimo. Lari, pela contribuição. Imagina, se vocês tiverem mais dúvidas que ficou por aí, a gente responde depois. Se eu não souber, eu vou procurar saber. Então,
fiquem à vontade. Esse é um universo muito legal. Show. Então, né? A gente se Uma encontra. boa tarde para todo mundo. Boa Bom tarde. sábado, hora do café. É, bem, Bem isso. Então Então tá, tá a bom, gente se vê em meninas. breve, né? Pessoal, Faremos meninas. mais por aí. Isso aí. é Se isso. tiver temas, né, também, sugestões, temas aleatórios, a gente É, conversa, pra a gente bate gente papo. conversar, a gente adora conversar. Conversar, a Eu e gente faz. a gente sabe, a Zaire fala bastante, eu falo bastante. A Lara é o equilíbrio ali, mas Eu fico no aham, mas às vezes eu falo. a Lara é o nosso equilíbrio, mas a gente gosta de falar. Então, se tiverem E a gente assuntos, pode contribuir também, né? Tirar dúvidas de vocês, né? A gente tem uma formação, uma trajetória, né? Aqui nas suas individualidades, mas também em seus pontos em comuns, né? E a gente está aqui para ajudar, né? Se precisar, estamos por aqui. Entre em contato, mandem direct, mensagem. Tamo aí. Com certeza. exato. Então tá, meninas, boa tarde para Beijos, todos. Beijo, beijos, bom Beijos. sábado, bom fim de semana. tchau. Tchau, Tchau. tchau.